Bom, então, para começar, Elaine, a gente tem que começar em outras ocupações. Eu acho que ocupação é isso, né? É esse histórico dessas ocupações anteriores. Então, a gente tinha, naquele momento, ocupações que, em modelos espontâneos, né? Que, na realidade, nasciam, brotavam de dentro da população que seguia em busca das condições de moradia que não tinha aqui em Santa Catarina, naquele momento, e que foi construindo esses modelos. Aí você tem, por exemplo, ocupações como a ocupação contestado, que vai passar por um processo terrível, né? Onde uma prefeitura não simplesmente negou o direito à área que tinha acordado. Você tem a ocupação Palmares, aqui em cima na Serrinha, que era uma ocupação que, na realidade, nasce lá e é uma das ocupações que, tranquilamente, eu posso dizer, sofreu as maiores represálias possíveis. Né? Os ataques eram muito fortes a Palmares sofreu muitos ataques. E você tinha, na realidade, esse processo que era um processo que só demonstrava o problema do que? Desse inchaço que estava começando a acontecer. Aquilo que estava para explodir em Santa Catarina, que era a questão de moradia naquele momento. A questão de luta por moradia, ela estava vindo nessa força porque existia um déficit tamanho e uma quantidade tamanha de famílias que estavam vivendo no aluguel e sofrendo em consequência do aluguel. Eu me lembro que uma camarada nossa lá, a Rô, gostava de falar isso, né? Come na mesa. Então, o que acontecia? O aluguel começou a ser um custo tão alto dentro de Florianópolis, a gentrificação foi tanta naquela época, que o que acontece? Ela começa a explodir, e aí, durante essas ocupações, muitos militantes foram começando a ver isso. Eu era militante dos movimentos aqui da UFSC, fui do DCE da UFSC durante 2 gestões, e a gente, durante esse tempo, assistiu realmente o que é esse avanço na cidade da discussão da questão de moradia. E militantes que já tinham muito conhecimento, que vinham do MST, que são o Rui Fernando da Silva Júnior, o Raimundo Pereira dos Santos, o Pepe, são caras que vão estar pensando isso no final de 2008, lá eles já pensavam isso. Então, esses caras vão começar a pensar essa discussão e vão se encontrar com outros militantes. E durante esse processo começa a tomada de decisão e inicia o processo de frente de massa na construção disso que vai ser daí a Amarildo de Souza, que vai se transformar em uma ocupação que inicia com uma quantidade de famílias muito pequena e que vai terminar com 1.400, mais de 1.400 pessoas, 750 famílias cadastradas no INCRA, porque era essa a resposta que estava vindo, né, de quem? Do povo catarinense que estava olhando e vendo, vindo do êxodo, principalmente de Chapecó, daquelas áreas ali onde sofreram também o ataque, né? E aí vem do êxodo rural, então 72% eram do oeste catarinense. A gente vai ter depois, né, autores que vão fazer estudos e que vão demonstrar isso. Então, mais de 70% das famílias são do oeste catarinense e vêm para cá. Para onde? Para Florianópolis, para o inchaço, para a necessidade de ter que pagar um aluguel ou comer, que é o que a gente viu. Né? A gente viu famílias que compravam alimentação só para os filhos. Os pais não comiam, tentavam comer dentro do serviço. Então a tragédia era tamanha e o inchaço era tamanho que foi necessário realmente romper e construir aquilo que se tornou a Amarildo de Souza, né? Eu me recordo que teve algumas pessoas que também tiveram à frente desse processo. O Cristóvão Muniz foi um dos caras que teve. O Cristo Pan também estava nesse momento. Essa eu acho que foi a escolha estratégica, foi a escolha que realmente deu as condições para a existência desse processo. Porque, na realidade, quando a gente chega àquela área,
né, a gente vê uma área que, na realidade, o não cumprimento da função social da Terra era óbvio, né? Mas, para além disso, existia uma questão que era importante. A gente começou a ver que essa área tinha uma potencialidade de demonstrar exatamente o que estava acontecendo, por exemplo, e que autores como Gert Schinkel já falavam, que era o golpe da reforma agrária que ocorreu em Santa Catarina, que eram áreas que, na realidade, simplesmente tinham dentro da sua cadeia dominial buracos, furos completos, e a gente sem entender. E aquilo, na realidade, foi esse processo do IRASC, que foi um repasse de áreas da União para um número de empresários aqui em Santa Catarina e que, na realidade, vai construir esse processo de gentrificação que a gente sente hoje em Florianópolis. Na realidade é isso. Se você vive no Rio Tavares, eu quero dizer para você que você não vive no Rio Tavares, você vive na fazenda do Rio Tavares. O Rio Vermelho, a fazenda do Rio Vermelho. Então foram áreas gigantescas que já se sabia que tinha a potencialidade na questão do turismo já, e que vão sofrer todo esse processo, né? Eu gosto de dizer que Florianópolis foi uma cidade que se construiu a partir do pescador, do trabalhador rural, e que, na realidade, esse cara que constrói essa cidade, que constrói a Nossa Senhora do Desterro, ele vai ser jogado para longe daqui, ele vai ser retirado da sua terra, ele não vai poder mais plantar, ele não vai poder mais pescar, porque não é ele que tem que fazer isso, mas aqui, agora, quem controla somos nós. Esse é o processo que irá ser construído. E isso nos dá uma possibilidade de fazer uma discussão franca em relação à recuperação de áreas da União, que eu acho que é fundamental, que foi uma bandeira que a gente tocou, que aquela área era da União e que aquela área tinha que ser devolvida ao povo catarinense. Porque ela é uma área na ilha de Florianópolis que poderia ser uma solução de moradia. Então, eu acho que aquela área foi o início de uma busca por também apresentar às pessoas essas outras lutas. Lutas como a do Gert Schinkel, que até hoje está aí correndo atrás nessa necessidade de mostrar às pessoas o que aconteceu com Santa Catarina. Mas eu acho que, além disso, ela conseguiu criar esse retorno a um grito que foi um grito que não foi um grito espontâneo, foi um grito que foi construído por aquilo que é a nossa bandeira, que é a unidade de nação. Foi um grito que foi construído pela ideia de que nós temos que fazer um enfrentamento com quem a gente realmente tem que enfrentar, que é a especulação imobiliária de Santa Catarina, que é o grande empresariado que comete as maiores atrocidades, os atos mais bárbaros e nunca sofre nenhuma represália nesse estado. E a gente está aqui para dizer isso. A gente quer olhar e dizer, bom, é isso que vocês fazem? Bom, então a gente vai mostrar isso para a população. E eu acho que essa foi a primeira resposta que os amarildos trouxeram, né? Bom, e aí, né, todo esse processo que você diz de ataque, de todas as formas possíveis, tentando nos jogar, por exemplo, contra os indígenas na terra mão dos cavalos, que na realidade construiu o contrário. Mas é só um exemplo, né, do que a gente passa para a construção de um processo que, na realidade, hoje, ele pode dizer que é um processo que constrói todo esse caminho, e isso é importante, a gente gosta de salientar muito isso também. Nós somos, e queremos dizer isso, você que está aí, que ocupa e que está ocupando algum lugar, e que está passando necessidade, e que às vezes está passando dificuldade, quero olhar para você e dizer isso. Ó, aqui a resposta, ó, aqui o final. Ó. A gente conseguiu. Se você perseverar e lutar, você consegue. E é isso que a gente quer mostrar hoje para todo mundo. A Amarildo hoje ela tem uma relação com a questão ambiental que é extremamente importante. A gente tem um modo de produzir que é um modo diferenciado. E que são tecnologias, como o Fábio Ferraz gosta de dizer para a gente, que vêm e que trazem essas condições.
A gente tem lá uma visão de solo e o cuidado com o solo, como a Bárbara Ventura gosta de nos falar lá, que é para a gente trazer as condições e mostrar que a gente não precisa de tanto insumo, de tanto ataque à natureza, simplesmente porque eu estou produzindo. A gente tem lá o Val e a Vânia, que são pessoas que se construíram como militantes dentro da ocupação e que hoje são as pessoas que estão lá e que conseguem repassar para os outros toda uma visão de agroecologia que eu não consigo passar, por exemplo. Então a gente conseguiu fazer tudo isso. A gente tem lá o Renato, que é um cara, e a Luana Tavares, que é o Renato Longar e a Luana Tavares, que são pessoas que estão lá hoje trazendo uma visão de agrofloresta e uma visão diferenciada. A gente tem um cara que passou por diversas ocupações, a ocupação do Monte Cristo, passou pela ocupação Contestado e terminou na Marildo e hoje é um assentado com o seu Ronaldo. Então a gente tem hoje, Elaine, pessoas lá dentro que conseguem e que querem, inclusive, repassar para todo mundo isso. A gente não só conseguiu, a gente conseguiu sem atacar a natureza. A gente conseguiu tendo um modelo de fossa biológica. A gente conseguiu trabalhando com a água cinza. A gente conseguiu construir uma forma de plantar que a gente não ataca a natureza. Mas a gente conseguiu, acima de tudo, uma vitória. Ia dizer isso. Que você ocupa, que você luta e que você vence, sim. Isso é que é o fundamental da Marildo. A Marildo foi uma vitória, nós conseguimos. Hoje eu sou um assentado da reforma agrária, hoje eu tenho um documento que olha lá e diz, qual é a tua profissão? Eu sou um agricultor. Eu sou em primeiro lugar, todos nós somos em primeiro lugar agricultores. A gente está lá batalhando, como pode, como consegue também, mas a gente chegou no ponto de poder dizer isso. Se você lutar, você consegue. E esse processo agora, né, que vocês são uma área regulamentada, vocês têm acesso a crédito, muito provavelmente daqui a pouco também acesso a moradia de melhor qualidade. Como é que se deu isso e qual é a importância disso também, justamente como um exemplo para as famílias que estão aí nesse momento vivendo esse sonho de poder ter seu espaço? A gente não vai, né? Há pouco tempo atrás, quero mandar um abraço aqui ao Loreci, o pessoal da Bitarc, a gente conseguiu agora ter o projeto das casas, então as nossas casas inclusive vão vir dentro do plano que hoje existe do governo federal, com o nosso modelo de saneamento que a gente quer manter. Então são esses exemplos, eu acho que isso esse caminhar, ele é necessário a gente repassar, porque é para mostrar para todos que nós temos a possibilidade de construir muita coisa assim. Mas a gente tem a possibilidade de construir a partir daquilo que é a nossa bandeira lá. É a partir da unidade-nação. É a partir da compreensão de que nós temos que juntos construir ferramentas cada vez maiores. A gente falou sobre o tamanho da Marildo e hoje do tamanho da Marildo. Que ela do que ela pode representar ainda. A gente está começando a fazer projetos agora pelo Instituto Caeté, que é o nosso novo projeto, que a gente está construindo um instituto agora para poder fazer formação, não só ambiental, quanto a política que a gente tem, para que as pessoas possam poder estar começando a se encontrar mais, começando a discutir mais, e principalmente tendo um enfoque dentro das ocupações. Que é o que a gente quer fazer, a gente quer fazer essa devolução. A gente disse isso, aquela área não é nossa, aquela área é do povo brasileiro. E o que a gente precisa fazer é criar cada vez mais ferramentas para mostrar para eles que isso é possível fazer. Isso os caminhos que a gente traça, os contatos que a gente tem que fazer, essa luta que a gente tem que fazer lá no INCRA. Eu quero mandar um abraço para a Giovânia, lá do INCRA, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho lá, mas é isso, a gente fazer o embate, a gente fazer a discussão, a gente ir para a luta. A luta traz a condição, sim, de a gente conseguir vencer e ter uma vitória como essa. Só que essa vitória vai ser vazia se ela não for pensada no sentido de que a gente tem que trazer mais gente. O MST gosta de dizer isso, né?
Quando a gente fala assim, não, você já ganhou a terra, então você já não é sem terra. Não, não. Eu vou ser sem terra até o dia que o último lutador ganhar a terra. É isso.